Bom, nós vamos abordar mais um tópico da medida provisória 936 de 1º de abril. Mais uma vez, vamos ser objetivos e sucintos com relação ao tema. Nós vamos abordar a questão da comunicação ao sindicato, a comunicação formal que já era prevista nos termos da medida provisória, lá no parágrafo 4º do artigo 17. Então, os empregadores já eram obrigados a simplesmente comunicar o sindicato com relação aos acordos individuais tratados entre empregador e empregado. Mas como está sendo muito divulgado e discutido desde o final do dia de ontem, o STF, em uma decisão liminar, ou seja, é uma decisão singular que ainda vai ser objeto de análise pelo plenário do egrégio tribunal, decidiu por bem tornar inconstitucional esse trecho da lei. Aqui a gente já ressalta que no nosso entendimento não houve a declaração de inconstitucionalidade da medida provisória, até porque no próprio texto o ministro destaca que é uma situação de calamidade e que o governo também está tentando tomar as medidas cabíveis dentro do possível. Então, no nosso entendimento, não houve a invalidade total da medida provisória, como foi aventado por algumas pessoas. Então, assim, a comunicação ela vai ser mantida ao sindicato, tá? E aí o sindicato ele vai dizer se ele concorda ou se ele não concorda com essa medida, com esse acordo coletivo, com esse acordo individual que foi realizado. E caso ele não venha a concordar, ele vai passar as questões que devem ser corrigidas ou que devem ser alteradas, e isso vai acabar entrando na seara de um acordo coletivo, ou seja, ele vai ter a negociação coletiva para que seja beneficiado ou seja retirado algumas partes do acordo entabulado entre as partes. Por ser um acordo coletivo, ele vai ter uma eficácia plena maior, até para a questão de resguardar o empregador com relação a uma ação trabalhista no futuro ou os próprios direitos individuais de cada trabalhador. Então, o que a gente pode concluir com relação à decisão do STF é que o STF, de forma liminar, ele não visou de fato invalidar a medida provisória. Em face do estado de calamidade pública e de tudo que vem acontecendo, ele apenas buscou não fragilizar ainda mais os empregados, tá? É um momento de crise, é um momento que a gente nunca passou por isso, mas volto a dizer, tem que haver parcimônia na aplicação dessas questões. O governo vai arcar com uma boa parte desses salários? Ótimo, mas volto a dizer, os empregadores não podem tomar decisões que venham se arrepender no futuro. Agora, eu gostaria de fazer um adendo que a gente espera de verdade que os sindicatos não venham utilizar essa negociação coletiva como uma mera moeda de troca para o pagamento de contribuições e outras taxas que venham a ser cobradas. Até porque, como a gente bem sabe, desde a promulgação da reforma trabalhista, as contribuições sindicais elas são facultativas de pleno direito. Então, se eu, empregado, não quero contribuir, eu não tenho uma obrigação legal alguma de fazer essa contribuição, como já foi debatido e muito combatido nos últimos tempos, tá? Mais um detalhe interessante. Uma vez que o sindicato recebe a comunicação formal oficial, essa comunicação, até em face do estado de calamidade, da prorrogação da quarentena, nós indicamos que seja feita por um e-mail válido do sindicato, tá? Com cópia desses acordos assinados, totalmente digitalizados, e para que o sindicato possa analisar isso de uma forma mais concreta, com a identificação da empresa, com a identificação do que está acontecendo, tá? E caso o sindicato não venha a se manifestar dentro do prazo legal, aí é o prazo, entendemos cabível o prazo da CLT no artigo 617 de 8 dias, nós entendemos que haverá a concordância tácita do acordo individual promulgado nos termos da medida provisória. Então, pessoal, é isso aí. Em resumo geral, a comunicação sempre foi obrigação do empregador. O STF abriu a porta para a negociação coletiva dos sindicatos e aí a gente espera que os sindicatos também ajam com parcimônia e ajam em defesa não só do empregado, mas também em defesa da manutenção do posto de trabalho desse empregado.
Por enquanto é isso. Se a gente tiver mais alguma atualização, alguma outra alteração, a gente mantém informado. Obrigado.